Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estamos felizes nessa noite por mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor Jesus pela misericórdia dele na minha vida, na vida dos meus. Aleluia. Pelo convite dos irmãos nessa noite, onde nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus e ministrar a palavra do Senhor pela misericórdia do Senhor. É uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus, porque já estamos falando a palavra de Deus. Não é minha, não é do pastor Marcelo, nem da pastora Adriana, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como a irmã Adriana falou, minha esposa, ela queria muito estar aqui comigo, mas não foi possível, porque ela está ali na EBD dando aula e não tinha ninguém para substituir ela, então ela não pôde vir. Mas ela está preparada para quando tiver a próxima oportunidade, ela está aqui adorando em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 19. Que diz assim: Zaqueu, o publicano. Jericó. Tendo passado e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E se apressando, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. A palavra, essa passagem é uma passagem conhecida. Aleluia, Pai, glória. E nunca ouviu falar sobre Zaqueu. Glória a Deus. A palavra vai nos relatar que Jesus está nos seus últimos momentos ministerial na terra. Jesus está com cerca de 33 anos, e ali Jesus convida os discípulos para subirem para Jerusalém, porque ele haveria de ser crucificado, ele haveria de ser cuspido. Jesus, ele iria passar por muitas humilhações, até o ponto de chegar a ser crucificado, morrer por todos os seres humanos, louvado seja Deus, e ressuscitar ao terceiro dia. E nesta caminhada, destino a Jerusalém, a Bíblia vai dizer que, de repente, Jesus, ele vai chegando perto de Jericó. E quando ele está chegando perto de Jericó, uma grande multidão está acompanhando Jesus. Por quê? Porque aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. Quem não quer seguir alguém que faz maravilhas? Quem não quer seguir alguém que salva? Quem não quer servir alguém que faz o impossível acontecer, e o qual se declarava
o Filho do Deus Altíssimo, Jesus o Nazareno. E ali Jesus está caminhando e uma grande multidão está seguindo Jesus pelo caminho. E nós sabemos que onde tem multidão, tem pessoas dando glória, tem pessoas fazendo barulho, tem pessoas, como naquela época, levantando poeira para o ar. E aquela multidão chamava a atenção, porque Jesus ia ali e a multidão seguindo Jesus. E de repente a palavra vai dizer que ali no meio do caminho, na entrada, perto de Jericó, tinha um cego, como o pastor Marcelo leu, glória a Deus, e de repente ele não perdeu a oportunidade, porque seria a última oportunidade dele ao ver Jesus vivo como homem na terra. Seria a sua última chance, a última oportunidade dele de clamar, de pedir ao Senhor Jesus Cristo. Ele pergunta quem vai passando, e alguém diz para ele: quem está passando aí? É Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus, aquele que se declara o Filho de Deus Altíssimo. E de repente aquele homem cego, ele não perde oportunidade, ele não perde tempo, e ele começa a clamar alto, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Talvez aqui, oh, aleluia, talvez Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus já estava com seus 3 anos de ministério. Ali, Zaqueu, aleluia, Bartimeu, ele já conhecia a fama de Jesus, talvez, aleluia, porque todos olhavam para ele e o desprezavam. Aleluia, Bartimeu era aquela pessoa cega, era uma pessoa que era mendiga, e essas pessoas aqui, elas não têm nenhuma importância para a sociedade. É uma pessoa considerada um animal, é uma pessoa considerada um lixo, é uma pessoa considerada desprezível, é uma pessoa considerada sem nenhum testemunho. É tanto que nem nome ele tinha. O nome Bartimeu vai significar filho de Timeu. Imagine alguém que não tem nome, não tem cidadania, e agora esta pessoa vive, aleluia, pedindo coisas para as pessoas que estão passando pela rua, para se alimentar, para comer, para ter alguma coisa, para que ele não venha a morrer. Talvez, aleluia, ele pensasse que aquele seria mais um dia, mas quando ele ouviu dizer: quem está passando aí é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, glória a Deus, ele começa a clamar. E quando Jesus ouve o clamor dele, Jesus manda que o chamasse, glória a Deus, e ele vem até Jesus. Eu não sei se alguém pegou pela mão dele e trouxe, eu só sei que ele chegou diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse para ele: o que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Glória a Deus. Jesus não olhou para ele com desprezo, Jesus não olhou para ele com nojo, Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, aleluia, porque Jesus Cristo olha para mim, para você, com um olhar de compaixão, aleluia, porque ele veio para salvar aqueles que estão perdidos, e Bartimeu é um desses. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele fala para Jesus o que ele quer, Jesus diz: a tua fé te salvou. Então comece a enxergar, glória a Deus, nesse momento, glória a Deus. Ele começou a enxergar, a sua cegueira saiu e ele recuperou, tendo visão, e ele contempla o rosto de Jesus Cristo, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, o único Senhor, o único Salvador glorioso, que veio para salvar aqueles que estão perdidos. Glória a Deus. Mas agora aquele homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, o que ele não tinha de alegria, agora ele passa a ser uma pessoa alegre, agora ele passa a ser uma pessoa feliz. Ele não tinha visão, agora Jesus dá visão para ele, Jesus dá direito para ele de entrar na cidade de Jericó.
Jesus dá direito para ele, se ele quiser ir no templo, sacrificar, adorar a Jesus aonde ele quiser, trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, como um cidadão normal, servindo a Jesus e tendo, aleluia, cidadania, direito de ir e de vir, como todo ser humano tem, ao qual Jesus deu para nós a liberdade de adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. E aquela multidão está ali com Jesus. Enquanto Jesus parava, nós sabemos que as pessoas, elas são curiosas, vai chamando a atenção das pessoas. As pessoas talvez vão se aproximando, talvez umas vão dizendo para as outras: quem está chegando em Jericó é Jesus de Nazaré. Ele está aí, ele chegou na cidade e está passando. A multidão está entrando em Jericó juntamente com Jesus de Nazaré. Aleluia. Esta Jericó aqui é uma Jericó, aleluia, voltada mais para o governo romano. Tinha duas Jericó, aleluia, a Jericó antiga do povo judeu e essa nova Jericó, aleluia, a qual era mais voltada para o povo, para o governo romano. E nessa cidade tinha teatro, tinha arquidutos, tinha, aleluia, locais de coletas de impostos para o governo romano. Louvado seja Deus, a cidade das palmeiras, a cidade do sicômoro, louvado seja Deus, era uma cidade estrategicamente, louvado seja Deus, feita pelo povo romano, pelo governo romano e o governo herodiano, aleluia, para trazer economia para o governo de Roma. Glória a Deus. E a Bíblia vai chegar e vai dizer que ali havia um judeu, o nome dele se chamava Zaqueu. Esse judeu, ele era chamado de publicano. Esse publicano, louvado seja Deus, ele fazia coleta de impostos para o governo romano. E agora os judeus que olhavam para Zaqueu, desprezavam Zaqueu, tinha Zaqueu como malfeitor, tinha Zaqueu como um traidor, colocava Zaqueu na mesma qualidade de pecadores, de pessoas que não mereciam a graça de Deus, que não mereciam o amor e o perdão de Deus. Zaqueu era um homem rico, um homem próspero, tinha bens materiais, tinha suas riquezas, mas talvez dentro dele existia um espírito de rejeição, talvez existia uma tristeza, talvez existia uma amargura dentro do coração de Zaqueu, porque os status que ele tinha não o trazia para ele o respeito que ele talvez achasse que merecesse, religiosamente falando, porque os fariseus, aleluia, o desprezava, os mestres da lei o desprezava como um cidadão normal, tratando ele como um pecador. Glória a Deus. E que adianta agora olhar para tudo aquilo que possui e não ter o respeito devido, não ser colocado ou tratado como alguém normal. Glória a Deus. Talvez ele olhava para tudo que ele tinha e ele dizia: nada disso tem importância para mim, se este vazio que tem dentro da minha alma, dentro do meu coração, não sair, esta amargura na alma não sai, esta dor na alma não sai, essas preocupações da alma não saem. Aleluia. Ele tinha o desejo de encontrar algo mais que satisfazesse a sua alma. Glória a Deus. E agora ele está diante daquele que pode mudar a sua história, alguém que pode mudar a sua vida. Chegou em Jericó, está entrando, está passando na cidade, glória a Deus, e vai ter um encontro glorioso com este homem rico, glória a Deus, que precisa encontrar o autor e consumador da sua salvação. Glórias a Jesus. Agora aquele alvoroço na cidade de Jericó, como chama a atenção, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer que Zaqueu era um homem rico de pequena estatura, glória a Deus.
e ele vai procurar ver quem é Jesus. Talvez ele foi na curiosidade, porque como os fariseus, os mestres da lei o desprezavam por ele ser um traidor do povo judeu, talvez ele pensasse que Jesus iria tratá-lo da mesma forma que aqueles homens tratavam ele, ou olhavam para ele. E ele subiu naquela figueira ou sicômoro, aquela figueira brava, para ver quem era Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele está lá em cima, olhando para baixo, procurando quem é Jesus no meio da multidão, aleluia, de repente ele avista alguém olhando para cima, ele olhando para baixo e Jesus olhando para cima e dizendo para ele: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, glórias a Jesus. Aleluia. Ele ouve a voz daquele que poderia mudar a história. Glória a Deus. Aleluia. Da sua vida naquele dia. Ele ouve alguém que o chama pelo nome, como Jesus conhecia Zaqueu, como Jesus sabia do nome de Zaqueu. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo, ele estava na terra como homem, mas ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem ele sofria as aflições que nós sofremos, passaria as dificuldades que nós passamos, mas como Deus ele conhecia o profundo da alma, o profundo daquilo que o ser humano precisa, que necessita. E Zaqueu era aquele que estava em cima da figueira, desejando ver Jesus, aquele homem que tanto era falado, que tanto as pessoas comentavam sobre Jesus Cristo, e ele teve a curiosidade de ver, aleluia. E agora Jesus está chamando pelo seu nome, glórias a Deus, porque Jesus é aquele que nos chama pelo nosso nome, glórias a Jesus, e diz: tu és meu servo, tu és a minha serva, aleluia. Antes que tu nasceste, eu já te conhecia, e antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia e já te chamava pelo teu nome, glórias a Jesus. Ele saberia que eu e você estaremos aqui hoje, aleluia, adorando a Ele nesta noite, glórias a Jesus. E ali, Zaqueu ele desce depressa daquela figueira, e agora ele está frente a frente com o autor da salvação, com o autor da paz, com o autor da alegria, com o autor do renovo, da graça, daquele que proporciona, aleluia, a salvação para todo ser humano que busca Ele, aleluia. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, glórias a Jesus Cristo. Zaqueu agora está diante dele, glória a Deus. Talvez seria a sua última oportunidade de ver Jesus face a face, como homem na terra e como Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele o recebe com toda alegria, ele recebe Jesus com alegria, glória a Deus. Talvez aqueles mestres da lei só o desprezavam, mas quando ele olha para Jesus, aleluia, Jesus recebe ele com um sorriso, com um abraço glorioso, como ninguém nunca tinha abraçado ele, como ninguém tinha recebido ele, aleluia. Ele recebe Jesus naquele momento e ele se alegra na presença do Senhor dos Exércitos, glórias a Jesus, porque Jesus ele é diferente. Ele não olha para você, ele não olha para mim com olhar de desprezo, ele olha com um olhar de amor, aleluia.
Ele nos recebe, Ele nos aceita com a sua infinita graça e a sua infinita compaixão, aleluia. Foi assim quando nós estávamos no pecado, nós estávamos como Zaqueu, aleluia, procurando alegria para nossa alma, procurando gozo para o nosso espírito, procurando preencher a nossa alma, a nossa mente, aleluia, e nós não encontrávamos o que trazia paz para nós, mas Jesus estendeu as suas mãos para nós e nos escolheu, e por isso nós estamos aqui, glórias a Deus. E nós somos gratos ao Senhor Jesus por essa oportunidade de sermos os seus servos nesse lugar. Glórias a Jesus, que nos escolheu pela sua misericórdia, aleluia. Todos olhavam para Zaqueu, olhavam para os seus erros, olhavam para a sua posição de um homem que cobrava imposto, aleluia, além daquilo que era permitido para o seu próprio enriquecimento, glória a Deus. Mas Jesus nem apontou isso para Zaqueu. Jesus não chegou e apontou o dedo para ele: você é assim, assim, assim. Aleluia. Quando Jesus recebeu aquilo dele, dizendo: Senhor, se em alguma coisa eu tenho, aleluia, defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, aleluia. Olha o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida diante de Jesus Cristo, glória a Deus. Aí Jesus vai dizer para ele: aleluia, hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu, aleluia. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus fez morada na casa de Zaqueu, glória a Deus. Agora Zaqueu, ele tem, aleluia, metade dos seus bens. Se ele dividiu o que ele tinha com os pobres, que eu creio que ele dividiu, e ele não ficou pobre, mas ele continua rico. Só que agora ele é um rico cheio do Espírito Santo, ele é um rico cheio da graça de Deus, ele é um rico que tem Jesus no seu coração, aleluia, para ajudar aqueles que precisam com os seus bens materiais. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E a frase mais importante desse texto, aleluia, que vai destacar a missão de Jesus na terra, ele vai dizer: hoje veio salvação sobre esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Glórias a Deus, aleluia. Jesus deu a oportunidade para Zaqueu de encontrar a salvação. E ele está mostrando aqui, nesta palavra, nesta passagem, que há salvação para todos aqueles que querem Jesus Cristo. Há oportunidade para todos aqueles que entregarem as suas vidas para Jesus Cristo. Vai ter mudança, aleluia. O Senhor vai mudar o caráter, o Senhor vai mudar o coração, o Senhor vai mudar o pensamento, o Senhor vai entrar com a providência, como entrou na vida de Zaqueu. Ele vai entrar com a providência naqueles da tua casa que ainda não se encontraram com Jesus Cristo, na vida dos teus parentes. Ele vai entrar com salvação, ele vai trazer vida nova, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos na presença dele, aleluia, pela sua graça e pela sua misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele cura Bartimeu, entrega para ele, aleluia, a saúde, e agora ele entrega para Zaqueu a salvação da sua alma, a oportunidade, aleluia, de ser um judeu que reconheceu Jesus como o único suficiente Filho de Deus na sua vida, na sua alma. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim como Jesus mudou a vida de Zaqueu, ele mudou a minha e ele mudou a sua vida. Assim como Jesus mudou a vida de Zaqueu, ele muda a vida dos meus
Ele muda a vida do seu e Ele muda a vida de todos aqueles que quiser servir ao Senhor Jesus Cristo nessa terra. Glória a Deus, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Aquilo que lá no Éden foi perdido através de Adão e Eva comer ali do fruto proibido. Agora Jesus Cristo, segundo Adão, Ele vem nos trazer a salvação, e esta salvação, a porta da graça, ela continua aberta. É por isso que esta casa de oração, ela está aberta, glória a Deus, esperando aqueles que quiserem Jesus Cristo. Aleluia! Vai chegar em nome de Jesus Cristo estas almas, estas vidas que precisam do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Hoje nós podemos olhar aqui, aleluia, e ter somente eu, você, aqui nesse lugar, mas a igreja, esta obra, ela pertence a esse que deu salvação a Bartimeu, que deu cura a Bartimeu e que deu salvação a Zaqueu, aleluia. É este mesmo que está no trono, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da pastora Adriana, Ele é o Deus do pastor Marcelo, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus desta igreja, e é Ele quem dá o crescimento no tempo certo, no momento certo, aleluia. Ele é Deus, o Senhor que manda e desmanda. Ele é o Senhor da minha e da sua vida nesta noite. É Ele quem faz o impossível acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor da minha vida. Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para todo sempre, para todo sempre. Cristo Jesus, Salvador. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Era para Zaqueu morrer sem salvação, aleluia, mas ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Glória a Deus. Imagino-me no céu, não era esse não, porque esse é um pouco alto, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Assim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, aleluia, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei, vou lá contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé,
isso que Ele nos chamou, glória a Deus. Não só para nós estarmos aqui limitados na terra, mas para um dia nós estarmos com Ele na glória, aleluia, para sempre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Somente até aqui nessa noite, agradeço o convite, a oportunidade. Glória a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês aqui nesse lugar e o Espírito Santo que está conosco neste lugar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade e as palmas são para Jesus, nosso Senhor.